Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, uma porção diária da Palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, um tempo devocional perante o Senhor. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E nessa jornada, lendo as Escrituras em ordem cronológica, estamos passando pelo livro de Levítico. Olha só, avançamos bastante aqui. Já foram até os 16 capítulos e hoje dia de ler os capítulos 17, 18 e 19. Tema baseado nesses capítulos, resgatando valores perdidos. Resgatando valores perdidos. Versículo base, queridos. Peguei só um, Levítico 19, 32. Diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. O que Deus está ordenando a Israel nesses 3 capítulos? É muito simples. Israel deveria abandonar as coisas do Egito e deveria, avançando, passar por cima dos valores de Canaã. Não imitar os valores que estavam surgindo à sua frente, vindo ali dos cananeus. Esse é o ponto central do que Deus está pedindo a Israel no momento da nossa leitura. E dentro desse ponto focal, trazido pelo Senhor, destaca-se o comportamento familiar. No comportamento familiar, eu pensei aqui o respeito e a reverência aos idosos. E nós vamos, então, baseado nessas questões, falar de valores perdidos. Alguns hábitos simplesmente desapareceram da nossa sociedade. Quais hábitos? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, a bênção paterna. Durante muitos anos eu não soube o que era ir para a cama sem antes ter a bênção dos meus pais. Isso foi uma constante na minha família e em muitas famílias, você sabe disso. Tratamento aos mais velhos. Estávamos todos em casa, chegava alguém de mais idade. Eu não estou falando idoso, estou falando tios, estou falando vizinhos, né? Enfim, o comportamento nosso era diferente. Nós já sabíamos o que deveríamos fazer e como nos comportar naquele instante. À mesa, nas refeições, a prioridade era sempre dos mais idade, aqueles que tinham mais idade. Nunca dos jovens, né? Havia um profundo respeito ali pelos avós, pelos pais, tios, enfim. E, outro exemplo, né? O tratamento aos professores. Bastava o nosso professor apontar na porta da sala e sem que ninguém precisasse mandar, todos nos levantávamos e só nos assentávamos quando ele dava a permissão para tal. São coisas que parecem bobas, parecem ser saudosismo, mas que revelam os valores que foram se perdendo dentro da nossa sociedade. O que foi sendo deixado de lado e gerando algumas coisas terríveis que nós contemplamos nos dias de hoje. Então, os tempos mudaram? Claro que mudaram, queridos. Mas valores familiares, valores sociais, principalmente aqueles calcados na palavra de Deus, esses não mudam, não podem mudar. Senão, o que nós temos é caos. E caos que nós temos contemplado de tantas maneiras na sociedade de hoje, dentro das famílias, dentro das escolas. Um verdadeiro absurdo. Algumas coisas que a gente vê na televisão ou até mesmo acontecem às vezes do nosso lado. A destruição de valores familiares, por exemplo, tem gerado uma onda de feminicídio. Nós temos visto aí violência absurda, né, contra as mulheres. Mas por quê? Porque os valores morais, valores espirituais, sociais foram deixados para trás. Ficaram pelo caminho. E um jovem pastor, dirigindo uma grande igreja, olhando, né, ali para a sua congregação, ele viu
homens idosos, mulheres idosas, ele viu mulheres mais jovens, homens jovens, ele viu crianças. E ele ficou em dúvida como ele ia se comportar em relação a eles. Ele pede um conselho. E ele ouviu as seguintes palavras, olha só. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Bom, você deve se lembrar, isso aqui são palavras do apóstolo Paulo, enviada ao jovem Timóteo, então pastor da igreja de Éfeso. A pergunta que eu faço é, se esse conselho ainda é válido? Como assim válido? Eu quero dizer, será que eu posso usar esse mesmo tipo de conselho hoje, sabendo que os cristãos, em grande parte dele, que a nossa sociedade, em grande parte, ainda adota na família práticas antigas? Nós nos convertemos, devíamos deixar algumas práticas de vida para trás, coisas do mundo, do passado, mas continuamos tratando os nossos familiares da mesma forma. E pior que isso, queridos, é ver os valores da palavra de Deus sendo trocados por filosofias, por aberrações aí quando comparados à palavra de Deus. Falta firmeza, tanto para deixar valores do passado, quanto para não assimilar os valores do presente. Valores que destroem a família, destroem uma sociedade. Filosofias vãs. E isso foi o alerta que Deus fez para Israel lá no passado. Cuidado com a família, cuidado com as suas autoridades, respeite os mais velhos. Esse é o alerta do Senhor para nós hoje. Será que nós temos realmente tido essa preocupação? Como é que nós nos tratamos dentro de casa? Porque esse tratamento dentro das nossas casas, ele irradia para a igreja, ele irradia para a sociedade. E uma sociedade doente não será curada com lares doentes. E se tem alguém que pode ter uma família abençoada, uma família firmada nos preceitos de Deus, é o povo de Deus, que deve influenciar em tudo, inclusive na família e em outros valores que estão se perdendo diariamente. Pensa nisso. Pensa nesse alerta do Senhor para nós hoje e dá uma olhadinha como é que está a sua família aí. Talvez precisemos fazer algumas coisas. Ok? Agora, nosso tempo de oração, de buscar a presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Nos colocamos, ó Deus, diante de Ti agora, nos curvamos, ó Pai, perante a Tua face, perante a Tua presença, Pai eterno. Glorificado e bendito seja o Teu nome sempre, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela proteção, pela provisão do Senhor. E hoje, Deus, queremos colocar diante do Teu altar, Senhor, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Deus nos ajude a resgatar, Pai, as coisas que nós deixamos pelo caminho. Resgatar reverência, respeito, Senhor, resgatar comunhão familiar. Nos livra, Pai, das armadilhas que nos separam, Deus amado. Em nome de Jesus, guarda, Pai, a casa de cada um dos Teus filhos aqui. Guarda, Deus, de uma forma especial, para que eles sejam um exemplo, Senhor, para os seus vizinhos, exemplo para a sociedade, os filhos sejam exemplos na escola, e assim, Deus, a Tua igreja, o Teu povo vão de novo trazendo de volta aquilo que foi deixado para trás, aquilo que se perdeu neste mundo, meu Deus. Não nos deixe viver segundo este mundo, Pai. Sejam valores do passado, sejam coisas que estão surgindo, nos livra dessas coisas, Pai. Que nós possamos preservar na Tua palavra, nos valores que ela traçou desde o princípio, para que os seguíssemos. Faz cair por terra as filosofias, os pensamentos que destroem os lares, destroem as famílias, que estão gerando caos na sociedade e até mesmo dentro da igreja em alguns momentos, ó Deus eterno. Livra-nos desse mal, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu apresento diante de Ti mais uma vez as vidas que estão precisando do Teu socorro, da Tua provisão. Pai, seja ela material, emocional ou espiritual, Senhor. Atende o clamor dos Teus filhos. Entra com provisão na vida deles nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai.
e que esse dia seja uma bênção na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Terminamos mais uma reflexão, seguindo firmes aqui na nossa jornada 2021. Leitura de amanhã está aqui, ó. Levítico, capítulos 20 até o 23. Penúltima leitura de Levítico. Ufa, né? Levítico, como eu falei, né? É um livro difícil, mas perceberam quantas lições podemos tirar? Isso porque estamos num voo rasante, né? Sem parar para analisar em mais detalhes. Então, olha nossos recados aí, invista na sua vida, invista no nosso ministério, tem muitas maneiras de você fazer isso, tá bom? Só olhar o recadinho, curtir, compartilhar, ativar a notificação e assim por diante. Tchau, Deus abençoe.